Aqueles que ouvem a voz mansa de Deus, que se rendem aos seus mandamentos, às ordens dos céus, que testemunham que o sangue de Cristo tem eficácia na libertação do pecador. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados puros de coração, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus. Aqueles que buscam na cruz a salvação e que encontram na graça motivos para se entregar, que pela fé renunciam seus sonhos para alcançar os aplausos do céu e se realizar. Confiam em Deus, bem-aventurados que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados a voz de Deus. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Bem-aventurados
Para todos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez. Infelizmente nós não podemos nos encontrar ainda na igreja como nós gostamos, mas nós estamos encontrando um meio paralelo para nós estarmos matando um pouquinho a saudade, né? Hoje quem vai fazer a recapitulação da lição conosco é o pastor Ademir. Para quem não conhece, o pastor Ademir, ele é capelão da Escola Adventista de Juiz de Fora. O verso para memorizar, irmãos, verso áureo, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Com esse pensamento, irmãos, eu vou convidar o pastor Ademir para fazer a oração inicial e logo após ele já vai dar início à recapitulação da lição. Feliz sábado a todos. Oremos então. Muito obrigado, querido Deus, por esta manhã, mais uma vez, nós pudermos aqui orar ao Senhor e estudar a Tua Palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe a cada amigo, cada irmão que neste momento está conectado conosco, que as bênçãos do Senhor venham iluminar a nossa mente nesse momento para compreender e recapitular a lição da Escola Sabatina. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Wesley. Olá, queridos, bom dia a todos vocês. Bom dia você que acordou cedinho hoje para poder se conectar, Papai do Céu, para poder se unir a Deus, né, em oração pela sua família, pela saúde dos nossos irmãos que estão em situação delicada neste momento. Nós estamos vivendo um momento delicado da história, é um momento de readaptação. Você está confinado sem poder vir ao templo já faz alguns dias, mas não podemos perder de vista a nossa esperança, a certeza do cuidado de Deus, da mão mantenedora de Deus sobre a nossa vida, porque afinal de contas, os salvos têm uma característica muito importante, e esta é a perseverança. Não podemos perder a nossa perseverança de acreditar, de testemunhar, de pregar pelas redes sociais. Estamos nos reinventando, estamos mudando a forma de evangelizar as pessoas e é a hora de você também abraçar esse desafio. A igreja tem criado várias formas da pregação do evangelho através das mídias sociais, com estudos bíblicos pelo WhatsApp, estudos bíblicos para iniciantes, como Bíblia Fácil, Assim Diz o Senhor, entre outros mais aprofundados, como estudos do Apocalipse também. E você pode compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares. Mas, pastor, eu ofereci o estudo bíblico, eu divulguei nas redes sociais, ninguém me procurou. Não se preocupe, divulgue, espalhe, compartilhe a mensagem. Isso é muito importante para você saber que você está fazendo algo diferente e pode ter certeza, amigos, a semente lançada, ela vai frutificar em algum coração. Não são todas as sementes que frutificam, afinal de contas, a palavra de Deus nos deixa isso muito claro, mas nós precisamos espalhar as sementes através das redes sociais, porque é uma forma de nós estarmos vivendo a missão da forma que nós estamos podendo realizá-la. Uma outra forma muito bonita é através dos alimentos que nós estamos fazendo as campanhas de doação. Existem famílias que estão em situações muito delicadas. Como escola, a Escola Adventista em Juiz de Fora, nós fizemos uma grande campanha no dia 14 de abril e nós conseguimos quase meia tonelada de alimentos ali. A maioria deles já foram distribuídos. Eu posso dizer para você, muitas famílias neste momento estão em situação delicada e você pode fazer a sua doação, você pode estimular as pessoas, os seus amigos também, fazer uma campanha entre seus amigos, trazendo esses quilos à igreja em modelo de drive-thru, entregando ali na porta ao diácono para poder então espalhar essa mensagem através da ação solidária. A mensagem do Evangelho também é pregada através da ação solidária. Isso é muito importante para nós.
Uma outra forma de nós podermos compartilhar é a nossa fidelidade a Deus através dos dízimos e das ofertas. A igreja, o templo está fechado, mas a nossa adoração, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence, não para por aí. Nós temos o 7Me, que nós podemos estar ali fazendo a nossa doação, nós temos os plantões da tesouraria e nós podemos continuar oferecendo a nossa adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas também. Isso é importante para a manutenção da igreja, é importante para o avanço do reino do céu e nós podemos continuar fazendo a nossa parte. Ok? É um momento muito importante para nós, ao recapitularmos a lição nesta manhã, estarmos aqui para poder compreender então a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Afinal de contas, é isso que nos diz o verso para memorizar, de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós vamos fazer uma linha do tempo para entender um pouquinho mais o contexto histórico do tema central da nossa lição de hoje. Nós já vamos, neste momento, então, entrar de forma mais direta no tema da lição e nós vamos fazer uma linha do tempo para você entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos trabalhar. Antes, eu queria levar você a pensar comigo do modelo como a mensagem de Deus ela começou a ser transmitida. Na era patriarcal, a história da criação e da intervenção de Deus na terra, ela era contada de geração a geração. E após várias gerações, Deus percebeu que havia necessidade de registrar a sua palavra de forma clara e inconfundível. E, lógico, existiam pelo menos 4 razões para que Deus pudesse registrar a sua palavra. A primeira razão é que a capacidade mental foi diminuindo por causa do pecado. Então, não poderia confiar-se mais que um pai passaria para o seu filho a história da criação sobre a intervenção e justiça de Deus de forma clara, apenas com o raciocínio lógico dos patriarcas. Segundo ponto é que gradualmente a vida humana começou a ser abreviada. A humanidade ela passou a viver menos tempo. Terceiro, o homem começou a errar mais. Então Deus percebeu que precisava transmitir as suas verdades de forma escrita. E então, quarto ponto, com o surgimento da idolatria e a apostasia, a mensagem ela deveria ser preservada com exatidão. E a melhor forma para que isso acontecesse que ela estivesse sendo escrita para que o povo pudesse então aprender da verdade através dos escritos sagrados. Então, nós temos aí no nosso primeiro gráfico da nossa linha do tempo, ok? Nós temos a origem da escrita. Êxodo capítulo 31, 18, nos diz que deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte, no Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então Deus, ele começa a escrita e dá a Moisés, no século 15 a.C., aí como você viu na nossa linha do tempo, no século 15 a.C., Deus dá a Moisés a autoridade para escrever, para publicar então a mensagem de Deus ao povo, porque não poderia mais se confiar que a palavra de Deus fosse passada de geração a geração, como era feito na era patriarcal. E segundo, nós temos então, aí já entrando com Samuel e Davi, na nossa segunda linha do tempo, no século 11, século 10 a.C., quando eles realizam reformas importantes dentro do povo de Israel, criando então ali com Samuel, com Davi, a escola de profetas, que tinha uma função de levar o povo a estudar a palavra para fugir da apostasia, tornando os jovens
estudiosos dentro da palavra de Deus, para que se fortalecessem dentro da palavra de Deus. Nós temos então, a partir disso, um pouco mais à frente, aí na nossa terceira parte da linha do tempo, o Ezequias, no ano 716 a.C., realizando uma reforma importante dentro do povo, trazendo o povo mais uma vez aos estudos das Escrituras. E um pouco mais à frente, mais do que isso, no ano 622 a.C., Josias, ele encontra o livro da lei que estava perdido. Interessante que quando ele encontra o livro da lei, ele observou que estavam perdidos, não estavam fazendo nada do que o livro da lei solicitava, como você pode ver aí no quarto ponto da nossa linha do tempo. E então, quando ele descobre o que estava escrito, ele ficou apavorado. Ele consulta a profetisa Uda, descobre que eles precisavam fazer uma profunda reforma dentro do povo, e a reforma incluía principalmente que o povo precisava viver pelas verdades bíblicas, viver pelo assim diz o Senhor, pelo que estava escrito. Um pouco mais à frente, então, no nosso quinto ponto, nós temos Esdras e Neemias no ano 444 a.C., restaurando as verdades bíblicas mais uma vez, que já se havia perdido de quando Josias, já se passaram mais de 200 anos e o povo perde mais uma vez. Então Deus levanta Esdras e Neemias, o povo volta do cativeiro, Esdras explicava as Escrituras ao povo, e o povo já nem falava mais a linguagem com que a Bíblia havia sido escrita. E você vai se lembrar disso no texto bíblico, na história de Neemias. Quando Neemias volta da Pérsia, o povo já havia se esquecido de tudo. Irmãos, o trabalho dos líderes da igreja tem sido colocar as verdades da palavra de Deus diante do povo. Um líder guiado por Deus, ele deve ter a sua vida baseado nas Escrituras. Um pouco mais à frente, depois de Neemias ter se afastado, no nosso quinto ponto, nós temos então o ano 27 depois de Cristo, Jesus. Jesus, observando que o povo agora havia se afastado dos escritos bíblicos, influenciado pelos gregos, o povo começou a dar mais valor à tradição. O povo começa a dar mais valor ao que os teólogos diziam, ao que os estudiosos diziam. Jesus buscou, então, explicar mais uma vez a palavra de Deus, utilizando-se do Antigo Testamento, para mostrar ao povo que a interpretação dos rabinos não estavam de acordo com a palavra de Deus e que muitos pontos precisavam ser restabelecidos. Nós chegamos, então, aí à Reforma Protestante no ano de 1517. Depois dos discípulos, as Escrituras é perdida. A filosofia sobrepõe as Escrituras. As verdades bíblicas começou a ser substituída pela compreensão dos filósofos. Não estudem a Bíblia, porque ela é difícil de compreender, diziam eles. É muito mais fácil você entender a Bíblia pela explicação dos filósofos, dos estudiosos. E então, em 1517, Deus levanta Lutero, com um termo que nós então introduzimos agora a lição de sábado, sola Escritura, para devolver ao povo a necessidade de viver pelo assim diz o Senhor. E então nós temos um quadro para comparar as duas situações que está baseada aí no sola Escritura, daquilo que a Reforma Protestante ela vem defendendo desde que Martinho Lutero ele inicia o processo de ir contra a tradição católica. Nós temos um gráfico aí que você vai vê-lo agora, que apresenta a diferença entre a tradição católica e a tradição protestante. A tradição católica dizia que para você entender as fontes da revelação de Deus, você precisava basear-se nas Escrituras, no magistério e na tradição. E isso ia completamente contra o propósito de Deus, de que ao revelar as Escrituras ao povo, de que pedisse ao povo que escrevesse as Escrituras, de viver pelo sola Escritura.
E, em contrapartida, a tradição protestante, ela disse assim, olha, nós vamos viver somente pelas Escrituras. Nós vamos viver pelas Escrituras. E o grande problema que entra dentro desse quadro que nós estamos vendo é que a tradição católica, ela usa o método interpretativo alegórico, valendo-se do conhecimento dos gregos, que estava influenciando o modelo de interpretação bíblica através dos mitos, né? Dos mitos gregos, como você conhece, o panteão grego e todo o conjunto de deuses que eles valorizavam, Atlas, que leva o mundo nas costas. Então, eles usavam esses mitos gregos para tentar interpretar a Bíblia. Isso estava trazendo muitos problemas. Nós temos, isso começa com Ciro, um judeu em Alexandria antes de Cristo. Ele começou a usar esses métodos alegóricos para interpretar os escritos de Moisés. Isso trouxe sérios problemas. E a gente pode explicar de forma mais clara para você como funciona uma alegoria. Por exemplo, nós temos a parábola do bom samaritano, e se nós usarmos um método alegórico para falar que os samaritanos são as pessoas no mundo que estão perdidas, o bom samaritano representa Cristo, aquele homem acidentado representa o mundo que está perdido. As duas moedas representam ali a verdade dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isso é usar o texto bíblico como uma alegoria para tentar explicar um assunto que não tem nada a ver. A parábola do bom samaritano não tem nada a ver com volta de Jesus. A parábola do bom samaritano tem a ver com solidariedade, com cuidado com o próximo. É muito claro. E era exatamente esse o problema do método alegórico, que é diferente, irmãos, de tipologia. Quando o autor bíblico ele utiliza a tipologia apresentada nas Escrituras, é diferente de alegoria. Como, por exemplo, o santuário terrestre. É um tipo que está apresentando sobre o santuário celestial. Isso é claro apresentado na palavra de Deus. A ovelha que representa a Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma tipologia, é diferente de alegoria. E quando o autor bíblico ele usa esse tipo de argumento, ele usa esse tipo de interpretação, que é a tipologia bíblica, e isso pode ser usado por nós também, isso pode ser transmitido por nós também para ensinar as pessoas. Precisamos ter muito cuidado. Uma vez eu ouvi um pregador, num sermão muito bonito, falando sobre o sofrimento de Jó. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é usar a alegoria, ele, quando falava de Jó, deitado, sofrendo ali, aquele caco de telha que Jó limpava as suas úlceras, aquele caco de telha representa o Espírito Santo que nunca nos abandona. Irmãos, isso é alegoria. A Bíblia não ensina isso, isso não é tipológico, não é bíblico, é uma alegoria. A gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é uma influência dos ensinos da filosofia, dos ensinos gregos. Então, nós temos tomar bastante cuidado. Como igreja protestante, nós entendemos que a revelação de Deus, ela tem a sua interpretação literal, histórico-gramatical. A Bíblia com um pouquinho de história, para você entender, ok? Não é muita história e um pouquinho de Bíblia. Não, é muita Bíblia com um pouco de história. Histórico-gramatical. Gramatical porque nós vamos utilizar de ferramentas importantes, você vai ver isso um pouco mais à frente, algumas ferramentas que nós podemos utilizar para interpretar a Bíblia, para compreender a Bíblia, ok? Nós então
Contextualizamos, deixamos você aí um pouquinho contextualizado com o tema do sábado aí do Sola Escritura. Afinal de contas, a declaração protestante somente as Escrituras elevou a Bíblia a um único padrão e fonte decisiva para a teologia. Então, a nossa teologia da identidade protestante é o assim diz o Senhor, sola Escritura. Toda a Escritura, inclusive. Por que toda? Porque Antigo e Novo Testamento são reconhecidos como a palavra de Deus. Diferente de algumas fontes religiosas que dizem que o Antigo Testamento não tem valor. E isso é um erro grandioso. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos exortar. Em contraste com a teologia católica romana, que enfatiza as Escrituras e a tradição. A fé protestante, ela enfatiza, e a palavra-chave que é somente, isto é, somente as Escrituras são autoridade final. Quanto aos assuntos da fé e doutrinas estão em discussão. Nós não podemos nos esquecer que assuntos doutrinários, eles devem ser baseados no sola Escritura. Isso implica que os princípios fundamentais de interpretação bíblica, indispensáveis a uma compreensão apropriada da palavra de Deus. Então é indispensável que eu aplique somente a Escritura para compreender a revelação de Deus sobre o seu amor e sobre as doutrinas que a Bíblia apresenta. Quando eu coloco os meus conhecimentos e tento julgar o que a Bíblia está falando, eu estou utilizando-me de uma ferramenta completamente contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Lembremos-nos de que quando Deus ordena a Moisés que escrevesse, todas as vezes que nós vemos Deus ordenando aos seus profetas que escrevam, Deus quer preservar a sua verdade de forma clara e inconfundível, para que ela fosse passada para a posteridade, que ela se chegasse até nós hoje de forma confiável. É por isso que nós acreditamos na palavra de Deus. Então, sendo protestantes, nós estamos protestando contra o quê? Contra uma religião que está querendo colocar a tradição acima da Bíblia. Então, o nosso protesto é claro. Qual é o protesto? Nós vamos viver pelas Escrituras, ok? Afinal de contas, como está aí na lição de sábado, ela tem autoridade doutrinal suprema, porque vem de quem? Ela vem de Deus, ela vem do nosso Pai amado. Ok? Nós entramos então agora na parte de domingo. As Escrituras como a norma dominante. Por que as Escrituras ela tem a norma dominante? Nós podemos utilizar outras fontes como experiência religiosa, ok? A razão humana ou a tradição, elas são subservientes à Bíblia. Elas são um adicional que nos ajuda a entender a Bíblia, ok? Porque nem todas as normas de conduta do cristão, elas estão na Bíblia. Então, pastor, você pode me perguntar, pastor, então se é só a Escritura, se é somente a Escritura, onde é que está escrito na Bíblia, pastor, que eu não posso usar maconha? Então, não vai estar. Mas a interpretação da Bíblia, ela não está separada do estudo da ciência. E não estou falando da ciência filosófica, mas a ciência da natureza humana. E a ciência da natureza humana afirma que o uso de maconha destrói o seu sistema nervoso. E tem um princípio bíblico que diz que eu devo cuidar do meu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Então, quando a ciência, ela afirma algo, e o que ela afirma se aproxima do assim diz o Senhor, aí eu vou aceitar. Agora, quando a ciência afirmar algo, e o que ela está afirmando está indo contra a vontade de Deus, então eu devo descartar. Não devo, porque não há coerência.
ok? Eu devo utilizar a ciência como uma fonte para aceitar ensinos que, como igreja adventista, nós ensinamos, os ensinos de saúde, cuidado com o nosso corpo, não estão na Bíblia, como, por exemplo, o uso da maconha, mas tem um princípio aqui. Qual é o princípio? Cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, existe um princípio. Nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Em 1 Coríntios 4, versículo 1 ao versículo 6, especialmente no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que não devemos ultrapassar o que está escrito. Por que esse ponto ele é tão crucial para nós? Porque não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. Outros podem lançar luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto das passagens bíblicas, e assim podem nos ajudar a compreender mais o texto bíblico. Também não exclui o auxílio de outros recursos na tarefa da interpretação, como léxicos, dicionários, concordâncias e outros comentários que nos ajudam a entender a interpretação bíblica. Ok? Porque nós precisamos ter algumas ferramentas que vão nos ajudar a entender, por exemplo, qual é a melhor tradução, qual é a melhor compreensão da palavra que está sendo ensinada. E então nós temos aí, na nossa próxima imagem, aí, Gilmar, um detalhe muito importante, que é o início do movimento adventista em 1844. Em 1844, a tradição da reforma, ela estava lutando para restaurar as verdades bíblicas que se perdeu no caminho. O liberalismo, a filosofia, ela estava tomando conta. E o protestantismo, então, em 1844, com o movimento adventista, ele entra muito forte para dizer que nós precisávamos nos render à palavra de Deus, abandonar a filosofia empirista, abandonar a ciência moderna e a razão que estava substituindo a palavra de Deus. Na Alemanha, os filósofos estavam dizendo que a Bíblia deveria ser interpretada e reinterpretada, e a ciência deveria ser colocada acima da Bíblia, e isso é um erro. Exatamente contra isso, o movimento adventista ele é levantado em 1844 para voltar ao estudo da Bíblia, porque ninguém mais estava acreditando em Gênesis, ninguém mais estava acreditando em Moisés. Moisés não existe, não, Davi não existe, não, são histórias, são fábulas, e se Moisés não existe lei, se não existe lei, não existe moral, e então tudo vai se anulando com as filosofias, com esse momento de obscurantismo que o povo encontrava-se nesse período de 1844. E um povo é chamado para continuar a reforma protestante. E ali, então, eles foram renovando algumas crenças que antes haviam se perdido, como o sacerdócio de todos os crentes, o batismo, a justificação pela fé, foram assuntos que foram, então, voltando a ser apresentados como fontes de conhecimento da palavra de Deus e que o povo precisava restaurar para poder viver, para poder compreender, então, a partir disso, viver a palavra de Deus. Ok? Há uma regra de ouro para a compreensão e interpretação da Bíblia, isso é muito importante. Nós temos aí uma imagem, você pode observar qual é essa regra de ouro. As verdades mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Para finalizar aqui, o texto diz,
A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Grande Conflito, página 598.3. Então, nós temos uma ligação muito clara com essa questão de não ter uma norma dominante além das Escrituras. As Escrituras Sagradas é que devem dominar, é a norma que deve conduzir os escritos da Palavra de Deus, ok? Nós vamos entrar então no próximo dia aqui, segunda-feira, a unidade das Escrituras, ok? A unidade das Escrituras. A própria Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, e que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, e que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 20 e 21. Então, por que a unidade da Bíblia é importante para a nossa crença? Porque nós vamos compreender a interpretação, a revelação da Palavra de Deus como um todo, não anulando os ensinamentos do Antigo Testamento, como fazem algumas correntes teológicas, como já mencionei anteriormente. Se as Escrituras não tivessem uma unidade abrangente em seus ensinamentos, não poderíamos chegar a uma unidade, a uma harmonia na doutrina sobre nenhum assunto. Os escritos sagrados são laços que vão se unindo e formam, então, a palavra de Deus aqui, a Santa Bíblia. Elas são unidas, os ensinamentos são unidos, e nós aceitamos a Bíblia como um todo, como o povo de Deus, só a Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Os escritores da Bíblia, eles consideravam as Escrituras em um todo coerente, inseparável, no qual os principais temas são desenvolvidos. Não há discordância entre o Antigo e o Novo Testamento. A unidade das Escrituras também implica que toda a Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos um assunto bíblico, em vez de desenvolvermos nosso ensino somente baseando-nos em declarações isoladas. E é exatamente o conselho aqui sobre o estudo da palavra, que vem trabalhando na unidade das Escrituras. O ponto mais importante dessa realidade é que quando nós queremos estudar um assunto específico, nós precisamos estudá-lo como um todo. Eu não posso pegar um assunto que está falando, por exemplo, sobre o estado dos mortos, pegar um texto isolado e querer, a partir desse texto isolado, criar uma doutrina. Eu preciso reunir todos os textos que falam desse assunto, organizar esses textos, para então fundamentar uma doutrina. Este é o conselho, utilizar-se o que diz o Antigo Testamento, utilizar os textos que falam do assunto no Novo Testamento para poder usar. Qual é o conselho então quando nós nos encontramos diante de assuntos contraditórios? Vamos organizar todos os assuntos para poder então criar uma referência, para criar uma base, para criar uma teologia, ok? Há um texto do Tratado de Teologia, na página 75, e ele diz assim: o exemplo uniforme, está no slide, você pode acompanhar comigo aí. O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate óbvia e claramente de linguagem figurada. E você tem esse mesmo texto aí, então, na sua Bíblia. Nós precisamos tomar bastante cuidado em consideração quando nós estamos estudando, ok? Nós vamos, então, à terça-feira, dia 28, recapitulando agora, sobre a clareza das Escrituras. Qualquer apelo em favor do princípio das Escrituras somente tem pouco sentido se o texto da Bíblia não for claro em seu significado.
É por isso que nós tomamos bastante cuidado, inclusive, quando nós escolhemos qual modelo de Bíblia nós vamos utilizar. Existem algumas versões da Bíblia que não apresentam o texto claramente como o seu sentido teológico explica. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. O testemunho bíblico, ele é inequívoco, principalmente no sentido literal das suas palavras. A Bíblia, ela é suficientemente clara no que ensina. A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por crianças quanto por adultos, especialmente em seus ensinamentos mais básicos. Por que é importante nós escolhermos a versão correta para estudar a Bíblia? Eu queria dar um exemplo para você. Você vai acompanhar comigo então aí agora na imagem. Olha só. Gálatas 3:24, nós temos uma comparação. Nós temos então a Almeida Revista e Atualizada que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo da fé, já não permanecemos subordinados ao aio. É muito coerente, porque está usando os termos aqui de compreensão da palavra de Deus. Agora, presta atenção no que diz a Nova Tradução Linguagem de hoje. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. É um texto que não está apresentando a teologia correta. Por quê? Na Almeida Revista Atualizada, nós temos o termo justificados. O termo justificado, ele é um termo jurídico que apresenta a realidade do julgamento de Deus. E a Nova Tradução Linguagem de hoje, ela abandona o termo jurídico, que é um termo teológico, para falar sobre a justiça de Deus, para falar de aceitação, que é completamente diferente no seu sentido literal. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Não é preciso retirar a casca para alcançar o miolo de um significado místico, secreto ou alegórico, que somente iniciados podem descobrir. Está aí no Tratado de Teologia, na página 75. Em vez disso, a clareza da Bíblia diz respeito à linguagem, sentido e palavras das Escrituras, pois há uma verdade definida, pretendida pelos escritores bíblicos. É por isso que eu tenho que escolher a melhor versão para estudar a Bíblia. Existe uma verdade clara pelos escritores bíblicos da revelação que eles receberam de Deus. Então, quando a tradução da minha Bíblia, ela não é uma tradução tradicional, uma tradução confiável, eu vou ter problemas que está relacionado à teologia, à revelação das Escrituras Sagradas. Muito bem, nós chegamos então à compreensão desse assunto sobre as Escrituras Sagradas e vamos às Escrituras interpretam as Escrituras, na parte de quarta-feira. Unicamente, diz o texto aí, o texto da nossa lição nessa manhã, unicamente, porque existe uma unidade fundamental na Bíblia, ela pode funcionar como sua própria intérprete. A Bíblia se autoexplica. Se eu tenho dúvidas sobre um determinado assunto, eu posso consultar o dicionário, a arqueologia vai confirmar alguns aspectos relacionados à identidade dos escritos, mas a explicação teológica doutrinária do assunto não pode ser da elucidação da minha mente, porque eu sou humano, sou falho, eu sou pecador. Mas, pastor, e os escritores humanos? Não, os escritores bíblicos não eram humanos? Sim, eram humanos, mas homens santos inspirados por Deus. Está escrito no texto que nós já lemos anteriormente. Então, o próprio Jesus, ele se referiu às Escrituras para explicar quem ele era. Como é que nós podemos usar as Escrituras? A beleza de deixar as Escrituras interpretarem a si mesmas é que elas esclarecem ainda mais o seu significado. Ao fazê-lo, nós não reunimos indiscriminadamente várias passagens para provar a nossa opinião. Não.
Em vez disso, cuidadosamente, nós vamos levar em consideração o contexto de cada passagem. Por quê? Existe na Bíblia, na Palavra de Deus, situações que estão descrevendo uma situação. Como, por exemplo, quando você vai a compreensão sobre o uso do véu ali na igreja, não me recordo agora, se não me engano, a igreja de Corinto, onde as irmãs precisavam utilizar-se do véu para entrar no templo. E nós temos então uma corrente religiosa que criou isso como uma doutrina. Há uma descrição de um problema específico que estava acontecendo naquela igreja e que as mulheres precisaram utilizar-se de um lenço. Como no outro momento, quando Paulo diz que as mulheres não podem falar na igreja, elas devem ficar silenciadas. Há ali uma descrição do que aconteceu especificamente naquela igreja, diferente de uma prescrição. Quando o médico passa um medicamento, ele está prescrevendo, dizendo assim, olha, você tem que tomar isso aqui para você se curar, para você se tratar. E então, nós temos a Bíblia com detalhes que está descrevendo fatos históricos e nós vamos utilizar o contexto daquela passagem para entender e interpretar as Escrituras. E existem nas Escrituras o que está relacionado à prescrição. Mandamentos é prescrição, é a ordem divina, façam, cumpram, obedeçam, o amor aos pais, o respeito dos pais para com os filhos, a obediência às autoridades, né? Tudo isso é uma prescrição de um conjunto de regras da ética divina para nortear a vida dos cristãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, 4, ele diz assim, tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Não para confirmar a minha opinião, mas para me nortear na palavra de Deus, assim diz o Senhor. Então, nós devemos estudar tudo o que as Escrituras falam, declaram sobre um determinado assunto, porque a Bíblia se autoexplica. A irmã White, ela diz que o estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre as suas partes. Deve obter conhecimento do seu grandioso tema central. Qual é o tema central da palavra de Deus? A salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Tudo está conectado à condição pecaminosa do homem e Deus lutando para nos salvar. Nós precisamos entender do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra de redenção. É isso que ela fala no livro Educação, na página 190. Então, é importante nós estudarmos a Bíblia completamente. Precisamos ter bastante cuidado, porque quando nós anulamos uma parte da Bíblia, quando nós tentamos, por nossos próprios gostos, por nossa própria vontade, querer interpretar a Bíblia como nós julgamos ser o melhor, nós estamos sendo incoerentes. A Bíblia se autoexplica e somente a Bíblia deve ser usada para nortear a nossa interpretação. Há uma pergunta interessante aí no final da parte de quarta-feira, que diz assim, ao pensar em uma doutrina, como por exemplo o estado dos mortos, concentrar-se em poucas passagens escolhidas poderia levar ao erro. Por que é importante ler tudo sobre o que a Bíblia diz a esse respeito para entender melhor? Para não virar confusão, para não criar doutrinas falsas. Eu preciso unir todos os textos possíveis. E eu quero abrir um parêntese para falar. Nós, como Igreja Adventista, nós temos um estudo bíblico da Casa Publicadora Brasileira, que ele apresenta um estudo com mais de 5.000 perguntas e respostas de assuntos diversos, como, por exemplo, a justificação, a salvação, o batismo, o rebatismo, assuntos que falam sobre a educação de filhos, assuntos diversos e tudo baseando no assim diz o Senhor. São mais de 5.000 perguntas e respostas que você pode
procurar ali as respostas, tudo baseando na Bíblia. E isso é importante porque os estudos bíblicos tradicionais, eles têm ali 7, 8, 10 perguntas e respostas e são bons, mas eu quero aprender um pouco mais, eu quero ver um pouco mais. Esse estudo bíblico, ele é muito claro e ele nos ensina muito de forma didática. É muito bom para nós estudarmos com pessoas de outras religiões também, poder aplicar, por exemplo, os ensinamentos sobre a predestinação. Você não tem no estudo bíblico tradicional da nossa igreja o assunto sobre predestinação, que é utilizado por outras religiões para poder defender que Deus predestinou alguns para a salvação. E então, você vai precisar de um estudo esquematizado, organizado, para poder contextualizar e explicar a definição da predestinação. Isso você encontra já tudo muito reunido pela igreja no estudo bíblico oferecido pela Casa Publicadora, que facilmente você encontra nas nossas lojas aí em todo o país. Quinta-feira, então, nós chegamos no Sola Escritura e Ellen White. E agora, pastor? Se é somente a Escritura, onde é que entra Ellen White nesse cenário? Isaías 8:20, nós temos então aí o texto, falando sobre a lei, o que é importante voltar à lei e ao testemunho. Os estudos bíblicos nos mostram que as normas para o ensino devem ser a doutrina da palavra de Deus. Agora, o que isso significa para o ministério dos profetas? Que não se tornaram parte do cânon bíblico. E então, quando nós falamos do sola Escritura, somente a Escritura, os adventistas do sétimo dia, eles são inevitavelmente confrontados com a questão de Ellen White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageira do Senhor para o seu povo remanescente. Agora, qual é a relação dos seus escritos com as Escrituras? Ela repetidamente utilizou-se de textos para falar sobre a importância das Escrituras. Quando alguém se diz profeta, apóstolo, discípulo de Deus e utiliza-se de argumentos fora da Bíblia, este não pode ser aceito como profeta. Então, o profeta tem as suas características. A primeira característica do profeta é que o profeta diz deve estar em coerência com o que a palavra diz. Se não estiver, não deve ser aceito. Se as profecias, segundo ponto do profeta verdadeiro, se o que o profeta verdadeiro, se o que o profeta está falando se cumpriu, então ele é verdadeiro. E isso se cumpre na vida de Ellen White. Nós temos um texto interessante, que Testemunhos para a Igreja, volume 2, você vai ver comigo esse texto aí agora, a irmã White falando o seguinte: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessidade dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. A irmã White aqui está falando dos seus escritos. Ela disse assim: olha, vocês abandonaram a Bíblia. E por vocês terem abandonado a Bíblia, Deus precisou escrever testemunhos através de mim para poder mostrar a vocês a Bíblia. Inclusive, ela própria declara, em seus escritos, que a luz do espírito de profecia, como nós chamamos os escritos de Ellen White, ela é uma luz menor para levar os homens à luz maior. Que luz maior é esta? A palavra de Deus. Ellen White, em momento algum, ela substituiu os seus escritos pela Bíblia. Existe coerência nesse aspecto. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, reconhecemos que a mesma fonte que inspirou os escritores bíblicos, que está no cânon bíblico, inspirou também Ellen White. Diferente de autoridade, ok? Como Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que a autoridade da Bíblia, ela é superior à autoridade dos escritos de Ellen White. Lógico,
como Ellen White não discorda da Bíblia, nós não temos problema em ficar comparando a autoridade entre um assunto e outro, entre o que a Bíblia diz e entre o que Ellen White diz. Por quê? Ellen White não questiona a autoridade bíblica. Ellen White não muda os ensinamentos da Bíblia. Então, foi necessário que nós pudéssemos ter uma luz menor para nos explicar os detalhes que são mais complexos em relação à Bíblia. Ela própria declarou, né, que nós precisamos ir à palavra de Deus. Sendo assim, amigos, seus escritos devem ser estimados. Eles compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritores da Bíblia, porém, têm uma função diferente, como nós já mencionamos, né? Ellen White, ela nunca pretendeu que os seus escritos substituíssem a Bíblia. Em vez disso, ela elevou a Bíblia como o único padrão de fé e prática. Pensem no dom maravilhoso que Deus concedeu a Ellen White e que nos abrangeu conhecimento sobre diversos assuntos que Deus revelou a ela. Fantásticas mensagens esclarecedoras para a nossa compreensão. E isso só confirma a supremação das Escrituras Sagradas e dos escritos de Ellen White, que são revelados por Deus como uma mensagem de saúde. A mensagem de saúde é uma mensagem tão clara para a nossa vida, para cuidarmos melhor do nosso corpo, para termos mais saúde. A forma como Ellen White tratou de assuntos que há 120 anos atrás, 130 anos atrás, a ciência dizia, isso não tem nada a ver. E hoje a ciência confirma o que Ellen White dizia, do prejuízo de alguns alimentos ao nosso corpo. Situações que Ellen White comentou, que Deus inspirou Ellen White a escrever há mais de 100 anos, e nós temos hoje a ciência confirmando. Então nós precisamos valorizar os escritos de Ellen White, porque como adventistas do sétimo dia, quando nós somos batizados, nós declaramos acreditar nos escritos de Ellen White. Eu sei, existem alguns que não valorizam, dizem assim, eu nem sei. Um dia conheci um rapaz, ele disse assim para mim, eu não tenho problemas com os escritos de Ellen White porque eu nunca li. Um líder adventista. E ele disse então que, mas me diz aí uma profecia que ela já disse que já se cumpriu. Amigos, a nossa identidade, ela tem uma identidade profética nos escritos de Ellen White como igreja. E nós precisamos valorizar esses ensinamentos, nunca, jamais substituindo a Bíblia, porque nenhum adventista faz isso, mas valorizando o que ela ensina, que nos leva também à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nos escritos e nos ensinos de Ellen White, porque existem vários conselhos ali sobre a sexualidade do jovem, sobre o comportamento do esposo com a esposa, sobre a orientação da educação dos filhos. São assuntos que não estão na palavra de Deus de forma mais clara. Existe um princípio na palavra de Deus sobre o bom relacionamento entre marido e mulher. Existe um conselho sobre o modelo de lar cristão. Existem ali algumas referências. Então Deus iluminou Ellen White para falar assim, olha, façam assim. Detalhou o princípio bíblico para que eu e você pudéssemos hoje, século 21, poder colocar o princípio bíblico dentro da nossa vida. Muito bem, nós chegamos à sexta-feira no nosso estudo adicional. Eu quero agradecer a todos que estão conosco até aqui esse momento. Nós temos alguns irmãos especiais, né, que estão aí conosco, compartilhando os ensinamentos da Palavra de Deus. Eu quero dizer que desde cedo, quando nós chegamos aqui, nós estamos orando por todos vocês. Nós temos aqui a irmã Lília. Irmã Lília, nós estamos orando pela sua vida. A irmã Cleoneida, a irmã Dice, Regina, Elisane, a irmã Maria Helena, a irmã Vilma, a irmã Aurimar, Angélica, Wesley, Daniel, Nilza. Deus continue abençoando a vida de vocês no estudo da Escritura Sagrada e que nada afaste vocês do caminho do Senhor. O pastor Lemuel, Rosane, o Pedro Henrique, a irmã Leila, a Elaine, a Amanda, Johnny, Edson Maria, a Ângela, o Adamo, o Durval, todos conectados aí conosco na palavra do Senhor. Temos o nosso amado irmão aqui, né? Klebe. Como? Guilherme, o nosso irmão Guilherme, sempre presente nas nossas transições, orando, intercedendo aqui por nós. Isso é muito importante. Estudo adicional, nós vamos fechar então aqui com o estudo adicional.
ao texto de Ellen White no livro Educação, na página 189, que nos diz assim: o estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com o espírito de aprendiz. Todas as pessoas que eu conheci que aproximaram-se ao estudo da Bíblia para criticá-la ou para buscar defender as suas ideias se afastaram de Deus. Pessoas que antes pregavam com um amor, com um calor, com uma vibração. Amigos meus de infância que, quando começaram a utilizar-se da Bíblia com um espírito crítico, se afastaram de Deus. Eu tenho um amigo que, infelizmente, hoje abomina a Bíblia, não acredita em Deus, criou várias situações preocupantes nesse aspecto. Nós temos orado pela vida dele para que Deus possa abençoá-lo e transformá-lo. Afinal de contas, nós devemos pesquisar as páginas da Bíblia, não em busca de provas para manter nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. Afinal de contas, ao estudarmos a palavra de Deus, nós estamos querendo viver pela palavra de Deus, não pelas nossas próprias opiniões. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. Quem foi o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que concedeu a inspiração aos escritores bíblicos. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos suplicar a Deus que agora nos envie o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Isso deve ficar muito claro. Deus inspirou os autores bíblicos e ao nós orarmos a Deus para nos enviar o Espírito Santo, nós não vamos orar para que Deus nos inspire, porque o texto já foi inspirado. Nós vamos orar agora para que Deus nos ilumine a mente para entender aquilo que foi escrito. Isso a irmã White falou no livro Educação, na página 189. E eu quero fechar aqui com mensagens escolhidas, volume 3, na página 33. Quando vocês fizerem da Bíblia o seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos do seu caráter, conhecerão melhor como receber conselhos de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês neste dia. Não repitam, diz Ellen White, o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. Somente a Escritura, amigos, somente a Escritura é a nossa regra de fé e é somente nela que nós precisamos colocar a nossa confiança e a certeza de um Deus cuidador. Quando nós estudarmos a palavra de Deus, como diz a irmã White, com o espírito de aprendiz, nós vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Se há um momento em que nós precisamos voltar a nossa atenção à palavra de Deus, é este momento. Todo momento em que Deus chamou um profeta para escrever, Deus queria fazer uma reforma, voltar à forma original da vontade de Deus. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, mas o mundo está corrompido. A palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. Somente a palavra de Deus pode nos tornar justificados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, e é nela que nós vamos aprender dele, da vontade dele para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua nova semana, os seus estudos da palavra de Deus. Pastor Lemuel, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesta manhã compartilhando a palavra de Deus. Obrigado a todos vocês que assistiram conosco nesse momento. Eu quero aqui pedir oração especial pelo irmão sanguíneo do irmão Joaquim Maurício, conhecido como Bigode, né? O irmão do irmão, fica bem confuso, mas é o irmão do irmão Joaquim Maurício, repito, é o irmão do irmão Joaquim Maurício. Lá no Rio de Janeiro ele foi diagnosticado com Covid-19, já está internado, já está no hospital, já está sendo tratado, mas ele pediu aqui que nós orássemos. Nesse momento, então, eu quero convidar você a curvar a sua fronte aí na sua casa, com a sua família, a fechar os seus olhos, porque nós vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo estudo da sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou as Santas Escrituras através dos escritos e preservou, ó Deus, de forma clara e inconfundível
desde Moisés até o último livro a ser escrito, e hoje a Bíblia chegou até nós, e nós podemos compreendê-la pelo Teu poder. Ó Deus, que ao estudarmos a Tua palavra, que ela nos encha de gozo e alegria, de certeza que nós estamos fazendo a Tua vontade. Senhor, de forma especial, abençoe cada família da nossa Igreja Central de Juiz de Fora neste momento. Ser com os amigos especiais que nos assistiram nesta manhã. Que esta palavra, ó Deus, possa fortalecer a fé deles e que tenham convicção de que a palavra do Senhor é o melhor caminho para a nossa vida. Nos abençoe, ó Deus. Abençoe o irmão Maurício ali no Rio de Janeiro. Que o Senhor possa cuidar, proteger, assim como o Senhor já tem curado outras pessoas, que o Senhor possa curá-lo também, Senhor, se essa for a Tua vontade, ó Deus. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida neste dia. Nos abençoe, nos guarde. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, que Deus os abençoe.